Eu tenho observado muito as pessoas religiosas, e conversado, e eu sou sempre observador. Não estou aqui para discutir com ninguém, mas eu observo as pessoas, né? E hoje há tantas pessoas no nosso meio, no meio religioso, que dizem que fala em outra língua. Sabe que a língua que a Bíblia fala, em Atos capítulo 2, ou as línguas, várias dessas línguas, daquele dia do Pentecoste, ainda existem até hoje. Algumas já desapareceram. Mas o que o apóstolo Paulo tenta mostrar para nós na primeira carta aos Coríntios, né, capítulo 13, é que as línguas iriam servir, línguas e alguns outros, iriam servir como sinais para que pudesse ser comprovada a palavra que tanto ele e os outros apóstolos estavam pregando era verdadeira, vindo da mesma fonte, que é Deus que os capacita. Hoje não há necessidade que alguém fale em outra língua. E, na verdade, nem existe essa língua que as pessoas andam dizendo. São sílabas sem sentidos, que aprendem um com o outro, que mexem com o emocional. E é interessante que muitas pessoas falam, olha, mas na Bíblia tem a língua dos anjos. O apóstolo Paulo falou língua dos anjos. Na Bíblia não tem nenhum versículo que fala que o homem falou língua dos anjos. Na verdade, na Bíblia não tem nenhum versículo que fala que anjos falaram em outras línguas aqui na terra, em outra língua. Provavelmente lá no céu eles vão falar a língua deles com o Pai, com Deus, porque tem a comunicação. Mas na terra, quando anjos apareceram aqui, e nós vemos isso desde o Velho Testamento, falou a língua que os homens estavam falando. Porque Deus não é Deus de confusão. É um Deus de paz, um Deus de amor, um Deus esclarecedor. Deus não vai querer confusão para que o homem seja enganado por ele. Pelo contrário, Deus ele esclarece as mínimas coisas para que o homem possa ser salvo. E ele fez tudo isso. Mas no capítulo 13, eu acho interessante você examinar, juntamente comigo, o que Paulo está tentando ajudar aquela igreja que foi revestida com muitos dons especiais. E estavam fazendo uma verdadeira bagunça com esses dons. Ao invés de usá-los para que pudesse engrandecer o nome do Senhor e mostrar que aquela igreja pertencia ao Senhor, estavam fazendo bagunça. E Paulo vai chamar a atenção duramente deles a partir do capítulo 13, e vem no 14, e assim nós podemos ver. Mas vamos ver só um pouco do 13 hoje, porque nós não temos o tempo todo para fazer tudo isso. Mas o que ele diz no versículo 1 do capítulo 13, ele diz bem assim: E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Mostra um caminho melhor do que aqueles que eles estavam vivendo. Porque ele vai falar do amor. O amor que sobressai qualquer outro tipo de ato que estamos praticando. Aí ele começa, ainda que eu fale a língua dos anjos, ainda que eu fale, Paulo não está dizendo que eu vou falar a língua de anjos. Então, se você ouviu isso até hoje, alguém mentiu para você, e você não teve coragem, ou ficou com preguiça, não examinou as escrituras. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa e como símbolo que retine. Ainda que eu fale todas as línguas dos homens, Paulo era um homem poliglota, ele falava muitas línguas, mas tinha muitas que ele não conhecia. E ainda que ele falasse a língua dos anjos, esse ainda quer dizer que eu não faço. Se eu tivesse a capacidade de falar a língua que existe dos homens, todas as línguas, ainda que eu tivesse a capacidade de falar a língua dos anjos, ele não está afirmando que ele fala. Mas ele volta a falar, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens aos pobres, e ainda que eu entregue
o meu próprio corpo para ser queimado. Se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor está acima. E ele vai terminar isso no versículo 13, falando por quê. Mas vamos devagar, voltando. Esse ainda vai prevalecer porque nós não temos a capacidade de fazer o que os primeiros para plantar a igreja fizeram. E não tem ninguém. Hoje, pessoas que dizem que faz isso são charlatões, pessoas que usam de uma linguagem que engana as pessoas. No fundo, ele sabe que não é verdade. Por isso ele diz que são língua de anjos. Ou está fazendo isso porque tem um dom especial. Deus não faz mais isso hoje. Ele não precisa. Tudo foi revelado. Ele vai falar que o perfeito já está chegando. Quando toda a Bíblia foi revelada, chegamos até o finalzinho da Bíblia, tudo foi entregue ao homem uma vez por todas. Aí ele fala no versículo 4, o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúme, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. O amor é aquele que traz uma capacidade no coração do homem para a obediência ao Deus Criador, e ele vai mostrar isso nessa vida, convivendo com as pessoas. Aí ele fala, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O amor que ele está falando, que ele precisa ter, o apóstolo Paulo, é o mesmo amor que eu preciso ter e que você precisa ter para se alegrar com a verdade, para ficar dentro da verdade e não cair na parte carnal, porque a parte carnal vai levar você a se tornar uma pessoa na adoração, não pela razão, mas pela emoção. E pela emoção, você sabe quanta bobagem você vai fazer perante Deus. E aí ele diz no versículo 7, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba. É categoricamente ele falando que o amor jamais acaba, porque Deus é amor. O amor é infinito. Lembra em João capítulo 3, versículo 16? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, seu filho unigênito, para que todos que nele crê não pereça, mas tenham a vida eterna. Por isso ele disse aqui, no versículo 8, o amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Vai desaparecer. Então a profecia ia durar até certo ponto e vai desaparecer. Então hoje, quando alguém diz que eu sou um profeta de Deus, já é mentira, é enganador. Ele é um profeta do maligno. Porque já acabou as profecias, já foram todas reveladas e escritas neste livro que nós chamamos como Bíblia, tanto profetas da Antiga Aliança, como aqueles que viveram nos dias, juntamente com os apóstolos, conhecemos como chamado profetas. E ele diz que havendo profecia, desaparecerão. Aí ele menciona um pouco mais. Havendo língua, cessarão. Havendo a língua, que ainda existia naquele dia, vai cessar. Por que não precisava mais línguas? Porque já tinha sido comprovadas as Escrituras. De Mateus a Apocalipse. Tinha sido comprovado o plano perfeito de Deus para o Evangelho. E havendo ciência passará, curas, esse tipo de pessoa chegar e curar, ressuscitar uma pessoa que morreu, a pessoa nasceu aleijado, vai torná-lo perfeito para andar, uma pessoa que está com uma doença grave, que aí vai levar na presença de alguém, né, para poder curar. Não fazem isso. Você sabe muito bem que se houvesse isso, essas igrejas, entre parênteses, que dizem que faz cura, teria curado muitas pessoas que chegaram à morte com esse vírus do Covid, coronavírus. Não aconteceu isso.
Alguém disse que havia feito. Mentira pura. Não fez nada, não aconteceu nada. Pessoas que tinham que morrer, morreram mesmo. E não teve isso. Você pode ver que ninguém está fazendo isso. Aí ele fala um pouco mais. Porque em parte conhecemos. Versículo 9. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Em parte, o apóstolo Paulo está dizendo, nós já conhecemos, já foi revelado. E em parte ainda estamos profetizando, que é o que ele mencionou aqui. O evangelho ainda estava sendo aberto à nova aliança por completo. Paulo está dizendo nessa carta. E essa carta está sendo escrita por volta do ano 50 a 54. Alguns dizem que foi até no ano 46. Então vamos dizer de 46 a 54. Ainda existiam outras cartas que iam sendo enviadas para as igrejas, outras coisas para a igreja saber o procedimento diante do Senhor. Aí ele diz no versículo 10, quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando a perfeição, que foi todo revelado, o plano de Deus, já foi revelada a antiga aliança e a nova aliança está sendo revelado. Quando tiver tudo perfeito, for revelado tudo. Então, em parte, tudo isso será aniquilado. Então, vai durar por um período até o primeiro século e depois não tem mais. Daí para cá, são só pessoas exploradores. Não é que Deus não tem capacidade. O que nós temos em nossas mãos hoje é a oração. A oração ela é forte, mas isso não é uma pessoa específica para dizer que eu posso me avantajar porque eu sei orar. Ele fala que a oração do justo muito pode por sua eficácia. Devemos entender isso. E quem é que tem a oração perfeita que vai chegar até Deus? O justo. E quem é o justo? Talvez uma pessoa que você nem imagina que está orando e Deus vai dar a vitória para aquela pessoa. Agora, achar que alguns homens desse período para cá têm a capacidade que tinham os apóstolos de falar em outras línguas, de fazer curas, de usar a ciência, isso não tem. Ele está dizendo isso para tentar corrigir. Aí ele fala no versículo 11, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de meninos. Quando eu ainda estava meio que conhecendo parte e não conhecendo, falava como menino, pensava como menino, mas quando eu cresci espiritualmente, estas coisas não fazem parte mais. Por quê? Porque foi tudo revelado e entregue à igreja. A Bíblia foi toda revelada. Aí ele fala no versículo 12, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Paulo está dizendo que nem eu ainda estou conhecendo todo o plano de Deus, mas eu vou conhecer. Nós conhecemos em parte, eu vou conhecer. Por quê? Ia ser escrito o resto da nova aliança ainda. Muitas coisas foram escritas por volta de 60, 65, 69, como a carta aos Hebreus. Provavelmente o Evangelho de João por volta do ano 96. Então, ele está dizendo, em parte conhecemos e em parte profetizamos. Por quê? Ainda estava sendo revelado o restante. Por isso ele diz que em parte, mas quando tudo isso terminar, essas coisas serão aniquiladas, vão terminar, não precisa mais. Aí conclui no versículo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. A fé é enquanto nós estamos vivendo aqui. Precisamos ter a fé baseada no Evangelho, para a gente chegar no objetivo, que é estar com Cristo. A esperança é para essa vida. Estamos esperando a volta de Cristo. Porque o dia que Jesus voltar, ou partirmos desse mundo, não precisamos mais ter a fé, porque cumpriu-se
o seu papel. Não precisamos mais ter a esperança, porque já passou o período aqui nessa terra, da nossa vida aqui. Mas o amor, ele é eterno. Por isso ele diz, mesmo que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, se não tiver amor, eu não sou nada. O amor, ele é eterno. Então, dos três que ele termina, a fé, a esperança, o maior é o amor. Porque a fé e a esperança está nos ajudando agora, mas ela termina. O amor não termina. O amor é eterno. O amor saiu do Pai quando ele nos criou. O amor saiu do Pai através do Filho para nos salvar. O Filho derramou por amor de cada um de nós o seu sangue. O Cordeiro de Deus, aquele que Deus escolheu, que podia pagar o preço do pecado. Porque sangue de novilho, de um touro, de um bode, nunca salvou o homem, nunca aniquilou o pecado. Mas o sangue do Cordeiro, esse tira o pecado. E ele fez isso uma vez por todas, e entrou no Santo dos Santos, como nosso sumo sacerdote, para sempre. E nós, como sacerdotes, devemos oferecer sacrifício de louvores, através da fé, através da esperança, baseado no Evangelho, para que chegue até o trono sagrado, que ele está sentado lá à destra do Deus Pai Todo-Poderoso, aguardando a cada um de nós que estamos lutando para vencer a vida aqui. Mas, infelizmente, existem homens insubordinados que ainda continuam fazendo confusão na mente das pessoas. E as pessoas vão se perdendo, achando que deve fazer aquilo das quais querem que aconteça de novo, que não vai acontecer. Que Deus abra o seu coração e sua mente, para que você possa ter a capacidade de examinar as Escrituras e entendê-las do jeito que elas foram escritas e reveladas, sem acrescentar e sem tirar, e sem ter confusão na sua mente. Eu oro para que Deus esteja ajudando você nesse aspecto. Você já é inscrito no canal? Tem ajudado você essas mensagens? Amém. Você que está só visitando o canal, que Deus o abençoe. Se você tem desejo de receber novas mensagens, fique à vontade para se inscrever. Eu desejo que você aprenda e cresça e ande com o Senhor, onde você estiver. Não importa, pode ser do outro lado do mundo, aonde você estiver, que você fique com Cristo verdadeiramente e não nas doutrinas que o homem tem inventado para, infelizmente, enganar a muitos. São homens que têm a mente escura e não têm a luz de Cristo. Não estão seguindo a Deus. O ventre deles é este mundo, não é a vida espiritual. Deus nos abençoe. Abraço a todos e fiquem com Deus.